Paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para um outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanterna, tochas e armas. Então, Jesus, consciente de que tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertenceis também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira. Estava se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos teus discípulos? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo,
Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-vos mesmo e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Não, nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus. Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus. O que é verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhes bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Lavai-vos mesmo, levai-vos vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabeis que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles responderam, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E eles o levaram.
Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu
para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos concedeu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido à noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e o envolveram com um aroma e as faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, meus irmãos? Hoje a igreja recorda a paixão de nosso Senhor. Recordamos também no último domingo, domingo de Ramos, da paixão do Senhor. Por isso a liturgia de hoje, eu dizia no domingo, é muito semelhante à da Sexta-feira Santa, a recordação da paixão. E tudo isso, né, o caminho que nós fazemos com Jesus na cruz, muitos aqui participamos também da encenação antes, a via sacra. A gente se compadece do sofrimento de Jesus, né? Mas tem um momento que ele fala ali, olha, não choreis por mim, nem, mas por vós e vossos filhos, né? Então, porque ele faz isso, justamente passa por tudo isso por causa dos nossos pecados e para nos redimir, né? E o Evangelho de João, que nós vimos hoje, ele mostra muito esse senhorio de Jesus, né? E como o tempo todo, ele, muitas coisas a gente poderia refletir aqui, é um texto longo, são muitos, tem que escolher algumas coisas, né? Mas uma coisa que me chama a atenção é isso, como Jesus, no fundo, ele é senhor de toda a situação. Ele falava isso esses dias, né? Como ele sabe tudo o que vai acontecer com ele, como ele é senhor de tudo, e ele livremente caminha para ali, para a cruz. Ninguém tira minha vida, eu a dou livremente. Eu tenho poder de entregá-la e tenho poder de retomá-la. Por que faz isso? Por que ele passa por esse caminho, né? Porque ele vai à frente, para onde nós um dia também vamos, né? Ele vence a morte e nós, quando chegarmos nessa hora, também não precisamos temer. Sabemos quem vamos encontrar. Não sabemos o que vamos encontrar do outro lado, mas sabemos quem vamos encontrar. Nosso Senhor de braços abertos, vencedor sobre a morte, que ressuscita dos mortos e tem condições também de nos devolver a vida e nos ressuscitar, né? Mas o que foi preciso fazer para isso, né? Quanto passou, né? Que diferença existe entre a criação de Deus, como foi fácil para Deus criar o homem, modelando ali do barro da terra, soprando um sopro de vida, um hálito de vida, e o homem se torna um ser vivente. Algo até simples, singelo, fácil, mas quanto sacrifício, quanto esforço para recriar o homem que ele tinha criado depois que ele cai no pecado e na morte, né? E como que o bom pastor desce até lá ao fundo do abismo para resgatar o homem caído. Então, o Evangelho de João, a gente vê isso, que ele quer mostrar um Jesus soberano, sereno, tranquilo o tempo todo. Ele sabe o que vai fazer e ele conduz as ações, no fundo, né? Então, a gente vê logo no início, a prisão de Jesus é um relato interessante para a gente comparar, porque ela aparece nos outros evangelhos também. Jesus está lá rezando na sua agonia, naquela última noite: Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, sim a tua. Ali no momento de aflição, essa é a sua oração. E até isso é diferente no Evangelho de João. No Evangelho de João, simplesmente ele diz assim: minha alma agora perturbou-se, então o que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi para essa hora que eu vim. Pai, glorifica o teu filho. E eu falava sobre isso ontem, quando eu dizia da hora de Jesus. A hora de Jesus que não havia chegado desde Caná, que acompanha Jesus. E ontem nós vimos a sua hora de passar desse mundo para o Pai,
no lava-pés. Então, a hora de Jesus. Esse é um primeiro aspecto, né? Ali a aflição de Jesus não aparece tanto aqui no Evangelho de João. Ou pelo menos os outros evangelhos carregam mais João, mais sereno. E quando Jesus está lá rezando, chega lá Judas com destacamento de soldados, com armas e tudo, e leva Jesus preso, né? E depois que prendem Jesus, os discípulos se dispersam. Inclusive diz que é para se cumprir uma passagem que diz: ferirei o pastor, as ovelhas se dispersarão. O próprio Jesus prevê isso. Então, é assim que se dá a prisão de Jesus. Ele rezando ali no momento de aflição. E chega lá os soldados, prendem Jesus, seus discípulos se dispersam. Olha como João narra de outra maneira. Ele dá um outro testemunho. Eu recordo que eu falei essa semana, não é que um texto está errado, o outro está certo, não é isso. São testemunhos, né? Então, cada um tem uma intenção teológica que destaca algum aspecto. Os evangelhos completos, assim, os 4, nos dão uma luz, né, mais clara sobre Jesus, nem ainda plena, a gente pode dizer, porque o próprio evangelho atesta. Muito mais ele fez e disse que não estão ali nos evangelhos. O que está ali é para que nós possamos acreditar e acreditando tenhamos a vida nele, né? Mas o testemunho de João, então, é diferente. Jesus que se antecipa, né? Quando eles chegam lá, Judas levou um destacamento de soldados, guardas, sumos sacerdotes, fariseus, chegaram com lanternas, tochas, armas. Jesus, ciente de tudo que ia acontecer, se antecipou. A quem procurais? Ele que se antecipa. Jesus Nazareno, ele disse: sou eu. Soldados todos caem por terra. Olha aí, mais uma amostra da sua força, da sua autoridade. Novamente, Jesus lhe perguntou de novo: a quem procurais? Eles dizem a Jesus Nazareno. Ele fala: já vos disse que sou eu. Então, ele que se entrega, ele que se antecipa. E depois, na conclusão, ele diz: se é a mim que procurais, então deixai que esses se retirem. E aí, na verdade, não são os apóstolos que fogem amedrontados, mas é Jesus que os dispensa. Jesus que conduz todas as situações. E diante dos soldados que estão prendendo, fala: sou eu, podem deixar eles irem. Ele conduz as ações e ele, assim, preserva a vida dos seus discípulos, dos seus apóstolos. E aqui também o cumprimento de uma palavra. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Então, desde a prisão, a gente vê que é Jesus quem conduz todas as ações. E o texto vai mostrar Jesus indo para lá e para cá de alguma maneira, né? Primeiro levam ele para Anás, depois levam para a casa de Caifás, aí depois de Caifás levam para Pilatos. Mas, no fundo, quando a gente vê Jesus diante de Pilatos, que era a autoridade ali, né? O representante de César, né? O governador romano ali, quem tinha o poder para decidir. Nós vemos Pilatos e Jesus frente a frente. Mais uma vez a gente vai ver que quem dá as cartas é Jesus. E quem tem o controle de toda a situação e tem tudo na sua mão é Jesus. Ao contrário do que pode parecer. Nós vemos dois homens de frente. Já falei isso aqui em outra ocasião, mas quero falar novamente. Nós vemos dois homens de frente. Pilatos e Jesus. Pilatos sentado no seu trono, talvez, com um cetro na mão, com um exército sob seu comando, e de frente a ele, Jesus, assim, de mãos atadas, né? Já tinha sido depois açoitado, enfim, preso ali e conduzido a Jesus como se fosse um malfeitor. Mas a gente olha esses dois homens um frente a frente. Um está sentado num trono com o exército sob seu comando. O outro está sozinho, dispensou os seus discípulos e está de mãos atadas ali. Mas se a gente parar para perguntar, quem é que desses dois está livre e quem está preso? Essa é a questão. Quem ali está solto e quem é que está preso de verdade? Aí a situação se inverte e o texto nos mostra, ironicamente, que na verdade Jesus é que está livre o tempo todo. E Pilatos, como representante do poder do mundo, é que no fundo está preso. E aí é Pilatos que fica para lá e para cá. Não sei se vocês notaram. Pilatos fica zanzando para lá e para cá. Primeiro que os judeus não entraram porque era festa da Páscoa no dia seguinte, não queriam se contaminar, então Pilatos sai. O que vocês apresentam contra esse homem? Não, se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Não, vocês julguem aí segundo a sua lei, mas não podemos levar ninguém à morte. Então, aí Jesus entra no palácio de novo. Tu és o rei dos judeus? Você está dizendo isso de mim? Outros que te dizem: não, eu não sou judeu, eles te entregaram, o que você fez? Meu reino não é deste mundo. Senão teria
os soldados que você tem para me libertar, mas o meu reino... Então você é rei. E aí Jesus diz qual o tipo de reinado dele, diferente do de Pilatos e de todos os reinos do mundo. Quando a gente pensa num rei, a gente pensa no quê? No poder, na autoridade. O reinado de Jesus é outro. Sim, tu dizes, eu sou rei. Nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Olha aí. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. E Pilatos, ironicamente, pergunta, né? Quer dizer, Pilatos não pergunta ironicamente, mas o texto diz que, ironicamente, ele se pergunta o que é a verdade. Ele, diante de Jesus, que é a verdade. Ele se pergunta o que é a verdade diante de Jesus, que já tinha dito para os discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade está ali diante dele, mas ele não reconhece. A gente pensa nos reis do mundo, o reino de Pilatos e todos os outros, é o reino do poder, da autoridade. O reinado de Jesus é o reinado da verdade. Revela a verdade a nós. E aquele que conhece a verdade que Jesus vem revelar, esse de fato se liberta. O evangelho é libertador. Se liberta do quê? Se liberta das nossas misérias, da nossa ignorância, das nossas fraquezas. Nós nos libertamos conhecendo Jesus e o seguindo da morte. Porque a gente vai ter uma vida eterna que nos espera. Nos libertamos do pecado. Nos libertamos de Satanás, que não tem nenhum poder sobre nós. Nos libertamos das nossas ignorâncias e nossas fraquezas. E passamos a ter uma vida eterna e seguimos com Jesus. Já vivemos essa vida e vamos ver mais ainda. A verdade, ela é reveladora. A verdade é como uma luz que nos ilumina. Então, esse é o reinado de Jesus. É assim que ele vem reinar, para nos instruir, para nos servir, dar a vida por nós. Diferente do reinado de Pilatos, né? E aí Pilatos sai de novo, vai lá aos judeus, não encontra nesse homem motivo de condenação e oferece Barrabás lá. Aliás, esse também é um tema interessante, né, de Barrabás, né? Consta da tradição, não é de fé isso, não está escrito na Bíblia, mas é da tradição que o nome de Barrabás também era Jesus, Yeshua. E era um nome comum, né? Joshua, né? Josué ou Jesus, né? Então, é muito curioso isso, porque nós temos Jesus de Nazaré e Jesus Barrabás, né? E qual que o povo escolhe, né? O que significa Barrabás, né? Era um bandido lá, tá? Mas o que o nome significa, né? Dá pra gente saber. Bar significa filho, né? Tem lá o cego Timeu, filho de Bartimeu. Pedro, filho de Jonas, ou Bariona, né? Bar significa filho. Barrabás significa filho de Abá, o pai, paizinho, meu papaizinho, como Jesus chamava o pai, né? Então, Jesus de Nazaré é uma oferta, e a outra oferta é um Jesus ou um filho Barrabá, um filhinho de papai, né? A quem o pai faz todas as vontades, né? Paparica o seu filho, faz tudo o que ele quer. Não é esse Jesus. Não é assim que ele é filho de Deus. Não é. Inclusive a segunda leitura diz, mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação dos seus dias obteve a vida eterna para nós. Então, passou por nós, passou conosco por tudo que ele passa. Por isso que ele não queria que soubessem ainda, antes da hora, que ele era filho, porque senão, que tipo de tratamento imaginariam que ele mereceria, né? Então, é bonita que a leitura de Hebreus, né, que diz, né, que Jesus, nos seus últimos dias, né, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de libertá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua obediência. E aí depois diz, mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência pelo sofrimento, né? Então, por isso, não é um Barrabás, né? Não é um filhinho de papai, mas o Jesus de Nazaré. A gente poderia se perguntar, mas como é que ele foi atendido se ele pediu para ser liberto da morte? E, no entanto, ele teve que beber o cálice até o fim, e ele morreu, e ele foi sepultado. E quando o soldado fura e sai sangue e água, para confirmar realmente que não era uma morte ilusória, né? O cadáver foi posto no colo de sua mãe ali, foi sepultado num sepulcro novo, num jardim, né? Então, olha quantas reflexões a gente faz. Mas como é que ele foi atendido se ele precisou passar pela morte? Pois é, mas foi atendido não como um pai que preserva o seu filho das dores e dos sofrimentos, para o meu filhinho não passar por isso. Não, foi salvo através da morte, depois da morte, passando pela morte, sendo sepultado, de lá o seu pai o ergue, o levanta e devolve-lhe a vida. Então, sim, foi atendido, mas bebendo o cálice até o fim, né?
O fato também dele ter sido semeado num jardim é mais uma imagem. Havia um jardim novo e lá um sepulcro que nunca tinha sido usado. Foi lá que depositaram, colocaram Jesus. O que você deposita num jardim? O que você coloca no jardim? É uma semente, né? Você joga uma semente na terra, né? E aí lembra a palavra de Jesus também um pouco antes da sua paixão, quando ele dizia também que ninguém tira minha vida, eu a dou livremente. Naquele mesmo discurso, no outro momento, ele diz: se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só um grão de trigo, mas se morre, produz muito fruto. Olha aí como toda a natureza fala sobre a obra de Deus. Uma semente que a gente lança na terra e que aparentemente morre na terra, mas ela cresce, ressurge, cheia de vida, produzindo bons frutos, né? É Jesus, a verdadeira videira, e nós, os ramos, unidos a ele. Então eu falava, né, de Pilatos e Jesus, né, um e outro frente a frente. Na verdade, Pilatos ficava para lá e para cá, e o reino de Jesus é o reino da verdade, e o reino de Pilatos é o reino do mundo. E aí tem uma hora lá que diante de Jesus, ele depois de entrar e sair, não encontra culpa nesse homem, tentando libertar Jesus, sabia que era inocente, que tinha entregue por inveja. Fica mais aterrado ainda quando dizem que esse homem tem que morrer porque nós temos uma lei, por essa lei ele se fez Deus, né? E aí Pilatos fica mais aterrado ainda, e aí vai para lá para fora e pergunta de novo: você não vai me responder nada? Você não sabe que eu tenho o poder, a autoridade, olha aí, para te soltar e para te crucificar? Meus irmãos, eu pergunto a vocês, eu perguntaria a Pilatos se eu tivesse ele na hora: mas você não tem poder, você não é o tal? Você não tem autoridade para prender e para soltar Jesus? Como você está dizendo? Eu tenho uma pergunta simples para você, então. Então por que você não solta? Você não está dizendo que tem poder para prender ou soltar Jesus? Por que você não solta? Você não sabe que Jesus foi entregue por inveja? Você não sabe que Jesus é inocente? É simples, você não é o poderoso? Solta. E acabou. Bate o martelo aí. Ah, não. Olha aí como é que Pilatos se acovarda. Toma lá uma bacia d'água, lava as mãos. Eu sou inocente do sangue desse homem. Ele que é inocente, você sabe disso. Então, Pilatos, está ok, você quer lavar a mão, você lava. Mas só uma coisa importante que é preciso dizer a você, e a todos que se comportam com você, porque não são poucos. Você não tem poder para prender e para soltar Jesus. Você pensa que tem poder e autoridade. Você pensa que tem, mas não tem. Você tem medo, acovardado. Você tem um exército que você pensa que está sob seu comando, mas não está. Ele se deixa levar pelas vozes ali daquela multidão que pede a morte e a crucificação de Jesus. Então, no fundo, parece que Pilatos está sentado num trono reinando, mas ele que é medroso e ele é que está preso. E Jesus está livre ali, impassível ali, atado, com as mãos atadas diante de Pilatos, mas ele diz: ninguém tira minha vida, eu a dou livremente. Ele está livre ali diante de Pilatos e conduz, mais uma vez, todas as situações. Como a gente vê lá diante dos soldados que o prendiam, a gente vê a mesma coisa diante de Jesus, como Jesus conduz todas as situações, enfim, por amor a nós, porque eu fazia isso. É muito importante a gente entender, né, que a cruz de Nosso Senhor não é que as coisas saíram do controle. Jesus estava indo muito bem, curando os doentes, expulsando os demônios, ensinando coisas bonitas, falando parábolas, e toda a multidão atrás dele, mas aí algumas autoridades não estavam muito satisfeitas, e aí acabaram prendendo Jesus e o levaram à morte, e a coisa saiu do controle. Não pensemos que foi assim o ministério de Jesus. Desde o início ele sabia o que já ia acontecer. E desde o início a sua paixão está presente ali. Em todas as parábolas de Jesus, em todas as curas de Jesus, e quando expulsa Satanás, sempre, em tudo está presente a sua paixão. Porque ela que dá sentido a todo o seu ministério. Tem um texto lá que diz, né, quando Jesus curava os doentes e todos, para se cumprir a passagem do profeta Isaías que diz: tomou sobre si nossas dores, carregou as costas das nossas enfermidades. Olha aí. Era como se ele curasse os doentes. Me dá essa doença aqui, deixa que eu carrego ela para você. Era assim. Expulsava Satanás como um sinal da vitória definitiva sobre Satanás, que seria na cruz, quando morreu por amor a nós, e resgatou, recuperou a liberdade que nós tínhamos perdido. Depois, quando fala lá que por Beelzebul, que ele expulsa Beelzebul, ele diz:
Quando o homem forte e bem amado guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Chega alguém mais forte que ele, arranca o que ele tinha e distribui o que retomou. É Jesus, que recuperou a nossa liberdade vencendo Satanás. Então, tudo na verdade, todas as parábolas de Jesus, se você for ver, como eu falei do grão de trigo, do bom pastor que desce no fundo do abismo para buscar a ovelha perdida, qualquer outra parábola que a gente for ver, sempre tem ali, no fundo, essa imagem de Jesus que dá a vida por nós, que entrega tudo por amor a nós, né, para nos recuperar. Enfim, muitas outras reflexões poderíamos fazer, não quero me estender ainda mais, né, mas é isso, que nós olhamos para a cruz do nosso Senhor e encontremos ali alento. Por isso que a cruz, ela não causa repulsa para nós cristãos, pelo contrário, de alguma maneira ela nos atrai. Por isso, ela nos consola, porque nós vemos ali Jesus na cruz, braços abertos, né? Nós vemos até onde ele foi capaz de descer por amor a nós. O que foi capaz de fazer por amor a nós. Nada foi mais forte que o amor de Jesus, pelo Pai e pela humanidade. Nada foi mais forte. Fizeram o que fizeram com ele o que quiseram. Passou pelo mundo fazendo bem, fizeram com ele o que quiseram, mas não conseguiram vencer o seu amor. Não conseguiram tirar Jesus ali da sua paz, da sua comunhão com Deus, do seu propósito de dar a vida por nós, até o fim, né? Perdoando aqueles que o matavam, enfim, entrega a sua mãe no final como um presente para nós, né? Ela junto à cruz ali, como imagem da igreja e de onde nós devemos estar. Mulher, este é o teu filho, filho, eis a tua mãe. Então, a partir daquele momento, ele leva a sua mãe para casa, façamos nós também isso como discípulos, né? E como eu falei, aqui no final, depois quando ele morre também, então do lado aberto, furaram ali o seu lado, o soldado abriu com a lança, saiu sangue e água. Uma imagem muito clara também da igreja, né? E isso a igreja reconhece desde os primeiros séculos, muitos padres da igreja dizem isso. Santo Ambrósio, João Crisóstomo e tantos outros, Agostinho, assim como do lado aberto de Adão que dormia, Deus fez nascer sua esposa, Eva, assim também do lado aberto do novo Adão, o homem novo, o homem restaurado, Jesus, que dorme na cruz o sono da morte, de seu lado aberto Deus faz sair a sua esposa. Lá uma costela, né? Osso e carne ali. Essa sim, osso de meus ossos, carne da minha carne, uma grande comunhão ali. Aqui o sangue e a água, uma comunhão ainda maior. O sangue é a própria vida dada, né, na Escritura. Então, o sangue e a água é o sinal da esposa que nasce, o sinal da Eucaristia, o sangue de Cristo e do batismo, essa água que nos renova, que nos dá vida. E no final, como eu falei, ele é colocado num jardim, né? Jesus ali é sepultado no jardim como uma semente que é plantada, porque a história não acaba aqui, a gente sabe, né? O Pai depois vai ressuscitar Jesus, ou ele, o Evangelho de João destaca isso, né? Porque os outros evangelhos dizem o Pai ressuscitou Jesus, está certo isso, mas também está certo dizer que Jesus se levantou dos mortos. Quando chegou a hora, ele desperta dos mortos para uma vida nova e para abrir para nós esse caminho também de eternidade, né? Então, eu dizia, por isso que a cruz nos atrai. Hoje a gente vai fazer a veneração à cruz, né? Porque vemos o amor que ele teve por nós, né? E nada foi mais forte que esse amor, nada foi capaz de deter, de fazer parar o amor de Jesus por nós. E nós o vemos expresso na cruz, em tantas músicas que a gente canta também, de alguma maneira a gente expressa isso, e a nossa fé. Por isso é o símbolo, a cruz é o símbolo da nossa fé. O que antes era maldição se transforma em bênção. Maldito aquele que pende do madeiro. E, no entanto, hoje a cruz é bênção, é a graça de Deus derramada por amor a nós. Vamos permanecer alguns instantes em silêncio, antes da gente prosseguir a celebração.